Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira, 6 de agosto de 2018, com Eduardo Magriço, conselheiro do Grêmio, Marcos Hermann, conselheiro e vice-presidente, integrante do Conselho de Administração do Tricolor, e o Maurício Freitas, que está sempre conosco aqui. Vamos falar bastante de Grêmio, vamos acompanhar na sequência também o jogo do Internacional. O jogo começa às 8 da noite lá no Horto. O Internacional empatando ficará à frente do Grêmio no número de gols marcados, mas ficarão ambos com o mesmo saldo de gols e o mesmo número de pontos, 30. É bem verdade que o Grêmio tem jogado várias partidas com o time reserva, como jogou agora contra o Flamengo e ganhou no último sábado. O Internacional perdendo, o Grêmio se mantém à frente do Internacional e o Atlético cola no Grêmio e ganha no número de vitórias. Então, quer dizer, para o Grêmio, obviamente que o empate seria o melhor negócio. Para o Internacional, vencendo, o Internacional fica em terceiro lugar com 32 pontos, de forma isolada. Deixa eu só ver o número de vitórias do Atlético para não dizer bobagem aqui. Ficaria com uma vitória a mais do que o Grêmio, 9 contra 8 do Grêmio. O saldo do Grêmio é 10, o saldo do Internacional também é 10. Quer dizer, ninguém disparou no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, o Grêmio está a apenas 5 pontos do líder, 5 pontos, e surpreendentemente o líder agora é o São Paulo. Bem, nós temos algumas situações aí. O Jonathan Alves foi confirmado há pouco como centroavante titular do Internacional. E tem um zum que eu não acredito que o Internacional possa investir no Paulo Guerreiro. Está todo mundo muito quieto, o Palmeiras está quieto, o Internacional está quieto. Que estava irritado no sábado, antes do jogo aqui em Porto Alegre, era o presidente do Flamengo, dizendo que não acreditava que ele fosse se tornar um mau profissional de uma hora para outra, porque ele várias vezes jogou até lesionado com a camisa do Flamengo, e pipipi, popopó e popopó. Certo é que no Flamengo ele não fica, sexta-feira se despede do Flamengo, mas é um jogador que custa mais de 1 milhão por mês. Hoje vazou um vídeo na apresentação do Vidal, onde aparece a provável camisa que vai vestir o Arthur no Barcelona. Eu digo provável porque esse foi um vídeo, não é um esclarecimento, já um pronunciamento dizendo que a camisa vai ser a tal e tal. Tá aí a camisa, ó. Tá aí o vídeo, ó. Ali, ó. Tá ali a foto e tá ali o número 8 e o Arthur em cima. É exatamente a camisa do Iniesta. Era? Tomara, né? Tomara, porque o Arthur já começou jogando com a camisa 4, que é a numeração titular, e fez um golaço com a camisa do Barcelona num torneio amistoso. E uma outra, que até é legal, já vou passar a bola aqui para o Eduardo Magriço e para o Hermann, eles podem falar sobre todos os assuntos esses já na sequência. Um vídeo muito interessante da Chapecoense, onde o Follmann participa. Aliás, ele aceitou desde o princípio o que aconteceu com ele. Ele só agradece o fato de estar vivo e comemora de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Eu lembro a primeira vez que ele conseguiu colocar um tênis com a perna mecânica, o que foi a alegria do Follmann. Olha, até de tênis já estou andando e tudo mais. E hoje, olhem só o que ele participou, o Jackson Follmann, ex-goleiro do Juventude e do Grêmio. Vejam quem é que coloca a bola por fim na cesta. Vamos ver. E a gente se queixa da vida. Aliás, ele de saúde, ele está bem. O problema é que ele ficou sem uma perna, né? Um pedaço de uma perna. Ali, ó, faz embaixadas e toca na cesta. Isso aí é muito legal, muito interessante, porque todos os problemas vividos no dia a dia, que não devem ser poucos, né, para ele, para os familiares, que viram uma carreira abreviada, um cara que era patrimônio do Grêmio, tinha uma carreira com certeza brilhante pela frente, porque o Grêmio abre muitas portas, tipo essa da Chapecoense, onde eles estavam bem na competição sul-americana, né? Lembrando, ele veio na... Marcos Hermann, Magriço, está rolando a bola. Boa noite a todos. Boa noite. Lembrando, ele veio para o Grêmio naquela leva que trouxe o Ramiro, o Bressan
O Alex Telles. O Alex Telles. Paulinho. E o Paulinho. Eu até brincava com o Quitolina, que ele pegou uma Kombi aqui, foi lá e encheu no Juventude e voltou. E vários deram certo, né? Vários deram certo. Não tem dúvida. A maioria. Bressão, Alex. Todos eles deram certo. Bressão, Alex. O Paulinho. O Paulinho que não deu certo, né? O Paulinho Mas não, também o Grêmio despachou logo. O Foman foi para Chapecoense. Qual era o outro quinto? Paulinho. Alex Telles. Alex Telles. O Bressan. Ramiro, claro. Principal. Ramiro. Titular do Grêmio já. Na época houve muita corneta em relação a essa barca. Muita corneta. Mas, enfim, o Alex Telles depois foi vendido para a Turquia por um valor muito expressivo. E o Bressan e o Ramiro são jogadores do plantel. O Ramiro é titular. Eu acho que houve uma corneta injusta essa imprensa. Não houve. Acho que houve uma precipitação. Evidentemente. Porque o negócio ruim não era. O Grêmio não pagou um caminhão de dinheiro. Eu tenho um cunhado que mora em Caxias, caxiense, torcedor de Juventude. Eu disse, mas os caras não servem pro Juventude, vão servir pro Grêmio? Diz ele. Disse pra mim. Eu disse, pois mas tá aí, né? O Alex Telles serviu, foi vendido por, acho que se não me falha a memória, 7 milhões de euros. Foi. O Ramiro é titularíssimo, o Bressan é um jogador útil para o clube. É isso, o Foman teve esse infortúnio acompanhado da sorte, esse infortúnio da tragédia, mas enfim, acompanhado dessa... tem a nova chance de viver, né? E o Paulinho, enfim, o Paulinho não sei que fim levou. Até vejo ele de vez em quando na academia de ginástica que eu frequento. Olha aqui, as notícias da época falam em 6 milhões de euros, o Grêmio tinha 40% do Alex Telles. Me lembra aqui o Bruno, boa lembrança, inclusive. O Foman já tinha sido escolhido o melhor goleiro do Campeonato Mineiro jogando pela URT em 2016, emprestado pelo Grêmio. O Foman, ele chegou a participar do Campeonato Gaúcho no plantel, não como titular. Teve um quarto goleiro. Mas houve um Grenal lá em Erechim e ele era o suplente, fez o banco de reservas. Naquele dia que o titular... mas ele não era... Não me lembro. Mas ele estava lá. Magrício, boa noite. Assim, corneta faz parte do futebol. Faz parte. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. É verdade. A gente nunca sabe o que vai acontecer. É tudo... o time reserva do Grêmio... Mas quem é surpreendente lá e buscar 5 Mas olha só, o time reserva do Grêmio completamente desacreditado e por todos. Eu fui no jogo, vou no jogo porque é minha obrigação, eu vou tudo que é jogo. Então, mas eu não tinha muita esperança e o time jogou maravilhosamente bem. Todo mundo fala que o Flamengo... que o Flamengo não jogou, mas o Grêmio jogou muito. Né? Olhando o jogo do campo, que é outro jogo, a gente vê que o Grêmio jogou muito, fechou todos os espaços e talvez o Flamengo não tenha colocado todo o empenho necessário para vencer o Grêmio. Mas o Grêmio jogou muito, jogou uma partida excelente. Tá? Parecia que o Grêmio que tinha 6 ou 7 titulares e não o Flamengo, né? Outra coisa, o Jael. Se a gente for olhar a carreira passada do Jael... Não é ruim, não. A carreira passada do Jael não é uma carreira que credencia o Jael a qualquer coisa. Agora, o Jael jogando dentro do Grêmio, ontem ele fez jogadas que o Jael é um sujeito que conhece a limitação dele. Né? Ele conhece a limitação dele. Ele sabe que ele não é um driblador. Né? Então, o máximo que ele faz é proteger a bola. E ele protege bem. Aquela jogada... o passe foi maravilhoso. Porque o Jael é muito inteligente com a bola. Tem isso também. O passe que ele deu pro gol do Marinho foi maravilhoso. Né? Um passe numa distância muito curta, a bola foi perfeita, caiu exatamente no pé do Marinho. Mas ele fez uma jogada que, para mim, muito mais interessante, foi a jogada que ele conduz a bola do meio campo, protegendo a bola no meio de 2 zagueiros e pifa o PP e o PP chuta fraco. Né? E o PP, rolando aí, pode olhar aí os lances. E o PP até chuta fraco, porque o PP vem da intermediária do Grêmio correndo. O Jael recebe a bola no meio campo, mas o PP ele estava na intermediária do Grêmio cobrindo a marcação. Então ele chegou muito mais cansado para concluir. Né? Então a gente não pode dizer nada em definitivo de futebol. Né? A corneta faz parte. Pênalti ou não? Quantos pênaltis já marcaram contra o Grêmio em lances parecidos com esse? É verdade, é verdade. Eu não daria. Eu também não daria, mas já marcaram 1 milhão de pênaltis assim contra o Grêmio. Mas
Eu não acho Mas ali ele isso. fez o pênalti, ele abriu a mão para salvar o pênalti. Não, acho que não. Ele tem que fazer com o braço. Tem que arrancar o O cara braço. chutou um metro dele. Amarra o braço do jogador, então. Ele amarra o braço, bate igual e é pênalti. Não, mas tem que passar uma fita crepe, amarrar o braço nas costas. Não, e outra coisa, depois ficou todo encabulado, botando o braço para trás. Foi pênalti. Não foi, Rec. Foi pênalti, ele Não fez foi. aqui, fez uma autodefesa. Rec, vou chutar uma bola a 60 km por hora, 2 metros de ti, não tem como. Foi pênalti. E isso aí vai virar estratégia agora. O lateral, quando tiver acuado, ele vai chutar na mão do zagueiro, porque vai ser pênalti todo jogo. Mas é a regra que tem. Ainda Mas bem que falou a favor do Grêmio uma vez. Mas porque, essa, assim, a contra regra nós, diz que toda não. hora. A regra diz que não. Pega todos os analistas de arbitragem do Brasil e fala que não foi. Olha o passe, ele deu no. E a conclusão do Marinho foi uma conclusão de muita categoria também. Ele bate com o lado de fora Não, do o Marinho pé. na frente do goleiro faz. Foi bate- consciente. Foi consciente. Agora, E o Diego te fechou o ângulo. Ele tocou no único espaço que tinha sobrando para ele. é um goleiro experiente. Ele é bom goleiro. Olha aqui, ó, Magriço, eu achei que você ia dizer o contrário. Que a carreira do Jael credencia. Não credenciado. O ele Jael pro Grêmio, jogou não. no Flamengo, no Bahia. Olha a jogada. No Atlético olha a jogada. Mineiro, E olha no a velocidade que veio o PP. Ele chegou morto. Ele chegou quase sem fôlego. Né? Se ele chega um pouquinho melhor. Mas esse guri mas tá ele, bem. ele veio com muita velocidade e veio lá de trás do. Mas o guri tá bem. Tá bem, tá bem. Muito bem. A única falha dele no jogo foi perder esse gol. Não, mas ele é um guri interessante. Aliás, já podemos até começar a projetar o jogo de amanhã. Eu não sei se a melhor opção não é ele. Porque o Grêmio está acostumado a jogar assim. Vai botar um outro cara que não está acostumado a jogar no sistema. Porque se a gente pegar o Alisson, ele sempre foi opção para o lugar do Ramiro. Embora isso aí seja um pouco de bobagem. O Marinho sempre foi melhor pelo lado direito. A outra opção é o PP. E tem uma quarta que eu estou especulando aí, óbvio que é só especulação, jogar os dois centroavantes. Porque o André, ele é um cara esperto, ele é rápido. A gente tem que ver como é que o Estudiantes joga. É aí que tá. Se tem alguém que faz aquela função pela direita lá, e se é necessário botar a característica. O importante é que o Grêmio aí é diferente O Léo da Pedro, se parada estiver da nos Copa. assistindo, já vai nos... Quando o Grêmio não tinha alternativas, aí tu citaste 4 alternativas que o Grêmio não tinha, né? Hoje o Grêmio tem 4 alternativas para uma posição importante. Há um mês e meio atrás nós não tínhamos essas alternativas, jogava com o que tinha. Então, isso é promissor também. Mas para decidir quem vai colocar, tem que olhar para o Independente. E eu realmente não conheço o Independente para saber qual é a característica dos Estudiantes. Eu não sei. Ele jogou tantas vezes. Ele jogou tantas vezes, né? E é vermelho também, então a gente acaba. Dá mais prazer. Também. Mas olha aqui, ó, o Grêmio está vivendo um momento muito bom. Se a gente pegar, o Grêmio está bem nas 3 competições. Depois do jogo do Flamengo, houve um alarde, e eu perguntava na Rádio Grenal, e aqui também, o que é que o Grêmio perdeu até agora? Nem o jogo o Grêmio perdeu. O Grêmio não perdeu classificação na Copa do Brasil, não perdeu classificação na Libertadores, não perdeu chance no Brasileiro de ficar sempre entre os 3, 4, 5, 6, 7, que é o que interessa para o Grêmio. Depois vamos ver lá no final. Mas então, eu vejo, eu concordo contigo, há muita precipitação. Tu sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, a gente frequenta grupos de WhatsApp, essas coisas. Todo mundo tem um grupo que frequenta. Muita tese. E tem muita tese. E tem uma coisa comum em todos os grupos. Todos os grupos ou criticam ou elogiam o seu time como se o outro não existisse. Essa é boa. Então, mais ou menos o seguinte. Então, em jogos desse tamanho aí, a pauleira que comeu o Grêmio depois do jogo de quarta-feira foi um negócio bárbaro. Mas ninguém reconheceu a alta capacidade técnica do time do Flamengo, que é um timaço, em tese, os nomes. Muito bem. Aí eu acho ótimo que o Grêmio quer esse guerreiro. Um amigo meu, tal, lá do Rio de Janeiro, fez uma tese lá, tal, era o melhor do mundo. Esse mesmo amigo meu, fez uma tese que era o melhor do mundo, disse que era o pior do mundo sábado. O que aconteceu? Também tiraram o mérito do time suplente do Grêmio. E o que aconteceu de muito diferente? A conformação tática dos dois times de quarta-feira.
e domingo, pode haver a motivação também do jogo de quarta-feira, era a briga de cachorro grande, e o Grêmio quase ganhou a partida também, quem escapou no jogo foi o Flamengo, não foi o Grêmio, embora o evidente domínio do Flamengo no segundo tempo. No jogo de sábado, mudou completamente a conformação. No jogo de quarta-feira, nós tínhamos o Ramiro montando o meio do campo, como sempre, com 2 volantes mais de marcação, né? E um jogador agudo pelo lado esquerdo, que é o Everton. No jogo de sábado, quando eu tive a mesma sensação que o Magriço. Quando eu vi a escalação, nós vamos tomar-lhe um sufoco danado, porque tinham 2 volantes que saem, que o Tassiano não é um jogador de origem daquela função, né? O Jailson sai também. Mas está sendo escalado com frequência. Claro, e muito bem. Para mim, o melhor em campo. Para mim, vem crescendo muito. Foi perfeito. E a grande diferença, 2 jogadores agudos pelos 2 lados, o PP e o Marinho. Bom, isso mudou completamente a conformação. Acho também que pode ter... Pô, corajoso pro burro. E acho também que pode ter havido, tá, por parte do Flamengo, disse, olha, se nós fizermos frente ao time A, o time B, vamos com calma aí, que vai ser o natural, que nós vamos jantar esses caras. E aí o jogo começou a se apresentar e o Grêmio... Mas tem um senhor na minha cancha chamado Douglas. Claro, mas a transição do Grêmio no jogo de sábado foi em altíssima velocidade. Então, em diversas ocasiões, a posse de bola, que eu não sei como é que foi, certamente foi maior do Flamengo. Muito mais. Muito 2 mais. por 1. Certamente. Mas os lances de gol foram todos do Grêmio, porque a transição do Grêmio foi feita em altíssima velocidade por 2 lados. Ficou difícil de marcar. Eu me impressionei com aquilo, fez uma partida, tu tem toda a razão, foi uma partida de altíssimo nível. E aí os 2 laterais... time reserva. E os 2 laterais muito bons do Flamengo não podiam atacar, se encabularam. Se encabularam. Exatamente. O Flamengo o lateral direito estava irritado. O Flamengo que é bom jogador, Rodinei. O Flamengo chutou a gol nos acréscimos. Que foi aquela bola que deu no travessão. Nós podemos ir os lances de novo aí. Posse de bola, o Flamengo teve 65%. Mas a história, o que é engraçado... No jogo de sábado. O Flamengo teve 65%. 2 por 1. Mas eu tinha a sensação. 2 por 1. Mas não chegou, não passou. Não, foi uma posse de bola efetiva. Não passou. Um troço chato. É aquela posse de bola tocando o Flamengo, ele estava assim, ó, pedindo para levar, mas não no sentido de que estivesse desdenhando do Grêmio. Ele se enrolou na estratégia. Se enrolou. Não esperava aquele time jogando com tanta volúpia, com jogadas por lados diferentes. Porque o time titular tem jogado mais para um lado, né? E a transição do time titular não costuma ser tão rápida como foi o time suplente. Não estou dizendo que o time suplente consegue fazer isso todos os jogos. E agora, para lá? Não, é outro jogo, é outra história. E até os personagens são outra história. O próprio Flamengo tem mais 2 ou 3 jogadores. Mas assim, ó, o que me preocupava nesse time de transição do Grêmio, no time reserva, era um time que não revelava ninguém. Nesse ano, não trazia esperança de ninguém. Ontem, tão importante quanto o resultado, é a afirmação do lateral direito que eu já tinha desistido, por isso é a corneta, né? A gente dá uma corneta no futebol, esse cara não joga nada. E ontem ele jogou o cruzamento e ele foi absolutamente seguro. Ele é grande, né? E bem posicionado. E rápido. Né? O Paulo Miranda, que jogou muito bem. Muito bem. O Jailson jogou bem, eu acho até que o Jailson talvez tenha achado uma posição melhor para ele jogou muito bem de zagueiro. O Tassiano, para mim, fez a melhor partida, foi o melhor em campo, apesar do Jael ter sido jogador decisivo, porque ele comandou muito bem o ataque do Grêmio, mas o Tassiano, para mim, foi o melhor em campo. O Marinho me parece buscando o ritmo de jogo, tanto que no segundo tempo ele é melhor do que no primeiro. No primeiro eu assisto o jogo muito perto do campo, então dá para perceber assim que o Marinho ele corre no momento errado, sai errado, ele não tá. No segundo tempo ele estava muito melhor. E o PP é que ele tem uma velocidade, uma vitalidade. Ele fez aquele vai e vem e acredito que o Renato tenha ficado muito satisfeito com ele porque ele estava sempre marcando o ataque do Flamengo. Isso. Sempre marcando o ataque do Flamengo, sempre fechando. Isso. Essa bola ali que eu referi, foi muito importante. Foi na minha frente. Pô, esse guri passou voando passou voando enquanto o Jael segurava a bola para ele chegar. É muito rápido. Agora, ele precisa, como ele é jovem, bem menino, tem muito que crescer ainda. Ele precisa trabalhar muito a finalização e o acabamento.
Esse é o ponto falho dele, porque ele tem muita velocidade. O Pedro Rocha era assim. Claro, exatamente isso. Exatamente. O Everton era um errador de gol. Era um errador de gol. O Everton chegava bem e não conseguia concluir. E eu acho que ele aprendeu que quando chega na frente do gol, dá uma respirada, oxigena e aí conclui. Agora eu vou cutucar vocês, não com vara curta, porque vocês têm farinha no saco, né? Como diria o Lauro Quadros, que apareceu há pouco aí no programa especial. O Renato estava sendo criticado pela torcida do Grêmio, não é nem pela imprensa. Assim. E as invenções do Renato, as teimosias. Mas Rec, olha só, tu falasse agora, se o Atlético Mineiro ganha, ele fica uma vitória a mais que o Grêmio, então não é bom pro Grêmio. É que tudo é muito definitivo na quarta-feira e depois vira definitivo de novo. Eu tô falando só. Não, e depois vira definitivo de novo no domingo e depois. E não tem a menor relevância ficar com uma vitória a mais. É relevante. 20 rodadas. É relevante na última rodada, Claro. até lá. Claro. Então, assim, ó, a gente está com imediatismo de querer as coisas como se elas fossem definitivas e não são. Definitivo, sim, é passado uma fase da Copa do Brasil, é passado uma fase da Libertadores, e isso é definitivo. Agora o Campeonato Brasileiro. Eu só fiz o cálculo aqui. Passei o fim de semana na frente ou atrás do Inter, não tem a menor relevância para absolutamente nada. Tu acha que o Flamengo não tem relevância nenhuma ter sido passado pelo São Paulo? Em termos de conquista, eu acho que pesa. Em termos de conquista do campeonato, não. Tá? Em termos de visibilidade, em termos de promoção, em termos anímico, talvez, tá? Mas isso gera muito mais assunto para fora do clube aí do que para dentro do clube. Eu acho que para dentro do clube, bom, esse é o nosso objetivo, nós estamos dentro do nosso objetivo. O que deve ter marcado, Rec, para o Flamengo, e deve ser um sinal de alerta essa derrota para o Grêmio, nós não vamos ter como jogar as 3 competições da maneira que a gente quer, achando que vão ganhar as 3. Isso o Flamengo tem bem claro. Mas isso aí é a ordem que vem de cima. Não é o técnico que decide. Claro que não. Acha que ele colocou só 4, 5... Não, o Barbieri não. O Barbieri aí não tem estofo para... Desculpe, eu não sei, não conheço dele, mas não tem estofo para estabelecer isso. O clube é institucional. É uma questão institucional. Mas eu acho... Eu acho que as coisas não são tão simples assim. Eu vejo assim clubes na Europa jogando com o time titular sempre. Talvez eles tenham menos quilometragem para percorrer e tal. Aqui no Brasil nós usamos mais o sistema esse de usar um time e o outro. Mas eu vejo times que usam mais reservas que outros. E aí às vezes tem coisa envolvendo tecnologia na parada. Você está melhor do que eu. A medicina muda a cada 3 anos, ou muda a cada 6 meses, como tudo na vida. Como tudo na vida. Antigamente, com 45, o cara era considerado velho. Hoje tu consegue monitorar a performance e o rendimento e o estado físico de um atleta de modo muito diferente do que tu fazias há 5 anos atrás. E hoje existem equipamentos que fazem isso à perfeição, ou quase à perfeição, porque perfeição é difícil de estabelecer. Então, eu acho que nesta área talvez seja importante a gente olhar um pouquinho pelo mundo, o que existe, o que não existe, dar um upgradezinho. Eu tenho essa sensação. Mas é que aí tem um outro detalhe, né, Magris? É que o europeu, vamos lá, o PSG começa nesse final de semana no Campeonato Francês. Ele vai ter 10 meses para disputar 38 rodadas. O Grêmio vai disputar as mesmas 38 rodadas do Nacional em 7 meses e meio. Não tem como encaixar o calendário. Mas se tu olhares assim, nós temos mais jogos aqui na América do Sul, isso é indiscutível, e temos maiores distâncias, o que é indiscutível também, porque a França é o estado de Minas Gerais, tamanho do estado de Minas Gerais, ou seja, um pouco menos que o dobro que o Rio Grande do Sul. Mas a diferença de jogos não é assim 40% mais, 30% mais. Não é mesmo. A diferença é bem menor. É que eles rodam o time sem descaracterizar o time. O que talvez seja criticável na estratégia é não descaracterizar o time titular e fazer um rodízio de 2, 3 jogadores.
Mas aí é uma questão de estratégia. Aí é uma questão de estratégia que E conhecer o elenco. quem assiste de fora gostaria de ver o time titular mais vezes, entrando cansou troca outro, coisa que o europeu faz. Aqui não, a gente descaracteriza todo o time, tira os 11 jogadores, 12 jogadores e coloca outro time. Saiu sangrando o Jael aí. Mas é que aqui também tem uma coisa, né? Com todo respeito, eu acho um baita jogador, mas não tem como exigir que o Léo Moura consiga ter a mesma quantidade de atuações que o Dani Alves, por exemplo, que também é experiente. Mas também tem velho. Mas não é tão velho. Mas Zingo não tem nenhum de 39 anos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Na Europa, os jogadores estão na fase mais madura da carreira profissional, que é dos 23 aos 28, 29. Aqui no Brasil, ou eles são mais jovens, ou eles são mais velhos, na média. Né? Os melhores atletas. O Iniesta, por exemplo, sai do Barcelona aos 34 anos. O gol bem feito ele sai porque quer sair no alto, mas ele sabe que... Vamos pegar a exceção, vamos pegar a regra deles lá, não, né? Mas ele já saiu velho, mas ele ainda tem uma bela carreira pela frente se a gente colocar nos nossos padrões. O Iniesta aqui no Brasil jogaria até os 40, 41 anos, em alto rendimento. Conseguiria jogar no Grêmio, no Flamengo, no Palmeiras. Aí depende do atleta, né? Depende do atleta e da função, né? Porque tem casos que a gente conhece que com 28, 29 anos pararam de jogar por falta de condições físicas, até menos idade. Claudio Miro, por exemplo, e o Santos, aquele ponta esquerda, que jogou a seleção olímpica do Brasil e parou aos 23 anos. O Walter, o centroavante Walter. O Santos é aquele que jogou no Inter, 77. Claro, para os 23. O Claudio Miro, 23, 24. Não. Não foi muito mais, não. Não, o Claudio Miro voltou pro Inter em 79. Ele voltou, ficou um ano e parou. Mas ele foi jogador de exceção, com centroavante de exceção, por aí. não chegou a tanto. Ele jogou no Inter, no Botafogo, no Caxias. Aí ele chegou a parar e voltou. Mas ele terminou muito cedo para a qualidade técnica dele. O Walter é outro caso. O Walter, baita centroavante, mas... Não vai aos 30. Não vai aos 30. Não, até vai. Precisa trabalhar. Mas cada vez vai crescendo mais, né? Não sobe mais para E aí você vê o Zé Roberto que conheceu no Grêmio e tal. O conheceu no Grêmio, ele aos 40 anos tinha físico de 19. E a atitude dele para com a profissão era do mais alto nível. É um profissional na acepção da palavra. E aí vai longe. Mas, e o Léo Moura é isso. O Léo Moura é exatamente isso. É um cara que se cuida, é um cara que se cuida de manhã, de tarde e de noite. Mas o Léo Moura não tem como jogar, mesmo que num revezamento, sendo preservado um tempo, quarta e domingo. Mas não tem nenhuma lesão séria. Não, é claro, ele se cuida. Não estamos dizendo que ele já tem que jogar quarta e domingo, né? Não chega, eu acho que aos 25 anos é difícil jogar quarta e domingo. Não estamos discutindo isso. O que eu quero dizer é que tem jogadores que vão muito mais longe porque se preservam, se cuidam e têm a estrutura física já de natureza boa, né? Que é o caso do Zé Roberto e o caso do Léo Moura. Uma coisa que seria impossível praticamente acontecer aqui, o que aconteceu no final de semana no PSG, o Neymar começar a partida no banco. Aqui nós não temos essa cultura de deixar dos craques no banco. O D'Alessandro está no banco hoje. Não, o D'Alessandro está no banco hoje não é por critério técnico, é pela idade. Como é critério técnico? O Inter tinha ajeitado o time, 26 vitórias, 7. E o Gringo teve que consegue jogar 90? Consegue. Ele vai jogar 90 no Beira-Rio. Ele vai ser escalado. Eu dei essa notícia em meio à Copa do Mundo. A estratégia do Internacional vai ser esta. E dei com riqueza de detalhes. Nós acreditaram na minha informação. Já no primeiro jogo estavam cogitando que ele ia jogar. Eu disse, não vai jogar. Ele pode começar o jogo no Beira-Rio se tiver 1-0, 2-1, é capaz dele sair aos 20. E não vai começar todos os jogos. Aí eu vou dizer, o grande mérito do Odair até agora no Internacional é esse. Mas o Gringo vai espernear, o Gringo vai se picar, vai ficar brabo, não sei. Pelo contrário, ainda está fazendo campanha política para a situação. Quer dizer, então, ao invés de ficar bravo, ficou bem faceiro, diz que depende o futuro dele de quem vai ganhar a eleição. Hoje o Sigma respondeu, até brinquei aqui, brinquei não. Falei que quem começou o processo político no Internacional não foi o presidente, foi o D'Alessandro. Eu só queria lamentar, não falar do caso do Internacional, lamentar profissional sendo usado para fazer campanha política. Acho que isso é muito ruim para o clube. Sempre que acontece isso, quem perde é o clube. Mesmo que parta do profissional. Acho que o profissional tem que ser alertado para não fazer isso. É muito ruim para o clube. E a segunda vez que ele faz, quando a palavra mágica é essa. Alertado para não repetir. Olha, te agradeço muito, ficou legal, ficou simpático.
Deu. É ruim para o clube. É ruim para o clube como instituição. Não traz vantagem para a situação e é muito ruim para o clube como E outro, ele instituição. está jogando ainda. Se ele jogar mal, o torcedor vai pegar no pé dele. Se ele jogar bem, também não faz mais com obrigação, porque ganha bem e tudo mais. Eu critiquei na outra oportunidade, critiquei agora de novo. Pô, perdeu uma grande chance de fazer uma coisa mais social, uma coisa mais como é que se diz, estadista, né? Ele é o grande ídolo, é o ídolo do momento, vai provar que... Eu acho que ele perdeu uma grande chance, perdeu pontos, desnecessariamente. E o clube perde com isso, porque acaba criando um compromisso com o profissional que o clube não pode ter. Nem parece que ele tem mais tamanho que os outros. O compromisso que o clube tem com o profissional decorre do contrato, mas não desse tipo de relação, política. É muito ruim quando isso acontece. Bom, o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte: o que é mais fácil ganhar? A Copa do Brasil, onde o Grêmio está mais perto, ou a Libertadores, onde o Grêmio está mais longe, mas parece ter um caminho mais interessante? Porque o Campeonato Brasileiro, essa Copa do Brasil é só jogo terrível. Os adversários são os mesmos, Rec. Na Copa do Brasil, na Libertadores, pode dar uma os adversários são os mesmos. Pode dar uma Chapecoense. É difícil, mas eu acho que os adversários são os mesmos. Primeiro tem que passar pro Flamengo, né? Mas se passar, periga dar uma Chapecoense. E aí, o Grêmio é muito superior, né? Mas eu acho que não, em termos de ganhar, a dificuldade é rigorosamente a mesma. Sendo que na Copa do Brasil tem um componente extra para os dois lados. O prêmio é muito alto, né, que motiva todos os times para isso, né? E a divisão do prêmio com os atletas também é um fator positivo que tem que ser considerado. Os caras vão se matar. No outro dia que o Grêmio empatou com o Flamengo, eu disse isso: não se preocupem. 30 milhões de prêmio, não tem essa, não precisa nem dar palestra. Claro, vai dar palestra tática, técnica. Quem te disse que é 30 milhões o prêmio? Eu sei. Mas não é. Mas é parecido. É bem menos que isso, é muito bom o prêmio, mas é bem menos que isso. Porque se falou, inclusive, na comparação de Corinthians, Flamengo e Grêmio. Até quem está pagando mais é o Grêmio. Não, isso até pode ser, mas não é 30. Mas não chega a 30 somando as premiações por fase? Não. Porque tem uma premiação nas oitavas, uma nas quartas, uma na semi. Exatamente. E a premiação. Mas se for 30, ainda sobra 35 para o Grêmio, somando tudo. Mas é mais. É mais o que sobra e é menos o que se paga de prêmio. Mas independente, é um prêmio espetacular. Sem dúvida. Espetacular para o clube e para os jogadores. Claro, então, sobra muito para o clube e sobra muito para os jogadores. O Rio de Janeiro vai ter que haver superação. O que é um equilíbrio legal. Mas sobra mais para o clube, o que é óbvio, porque o clube tem as responsabilidades objetivas e contínuas, que é pagar o salário. Não tem aquela negociação de última hora antes de entrar em campo? Doutor, não dá para votar mais alguma? Olha só, a bilheteria tá gorda. No caso do Grêmio, a bilheteria é difícil de usar como argumento, mas olha só, a bilheteria tá boa, vendemos todos os ingressos. Esse argumento não... Não, esse não seduz mais. Esse aí não. Olha aqui, ó, boa noite, Rec. A regra, isso é acertado antes para não ter problema, já houve episódios... O Magris conhece essa história, em 84. Episódios Capitão assim, Froner. Exatamente. Discussão no vestiário na hora de entrar em campo. Isso não é por aí. Tem que acertar tudo antes, acerta antes, equaliza e vamos em frente. Identifica quem é o líder do grupo, tem uma conversa aberta com o líder do grupo, franca, e resolve, e ele trata de acalmar Normalmente é mais de um líder, hoje em dia é mais de um líder. E é os líderes, né? A turma. Né? E aí se acerta. E tem sido sempre muito construtivo isso. A conversa tem sido boa e tal, e a gente sempre chega num acordo. Eu acho importante chegar antes, com folga, antes da partida decisiva, para o pessoal já estar focado, saber exatamente para o que é o que e tal. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. O time do Flamengo tem Everton Ribeiro, que ganha 1 milhão. O Giovânio, que ganha mais 1 milhão. Diego, que deve ganhar quase 1 milhão. É o show do milhão, né? Diego Alves, um alto salário. É um grande time, então não se pode criticar o Grêmio. Tem que dar parabéns para o Grêmio, não acha? Augusto de Alvorada. Eu entendi a atuação do Grêmio aquele dia. Os caras foram fazer um gol aos 49. Onde é que está a tragédia? Tragédia é tomar um gol aos 49, se fosse de eliminação. Mas nem é.
do primeiro jogo e martelou. Para mim, jogaram 20 minutos a mais que o Grêmio. Se o gol Dos 25 aos 49, 24 minutos. Se o gol fosse marcado aos 25 do segundo tempo, ninguém ia estar com esse clima de velório. Quer dizer que foi justo. Se a gente for olhar a campanha da Libertadores do ano passado, o Grêmio foi mais instável na arena do que fora. A diferença é que o Grêmio fez o resultado fora no primeiro jogo, mas o Grêmio foi mais instável na arena do que fora. A partida Grêmio e Lanús aqui, ela se decidiu nos últimos minutos, para depois o Grêmio ter uma excelente atuação na Argentina. Especialmente no primeiro tempo, quando... Antes disso foi a mesma coisa. Né? O Grêmio ganhou de 3-0 e aqui perdeu. Né? Então... Perdeu com um time que chegou na última hora, mas que tinha Caicedo e esse Jonathan Alves, do Internacional. É verdade. A rigor, aqueles dois caras que jogaram naquele dia, esse Jonathan Alves voltava para o meio campo e aquele Caicedo disparava pelo lado esquerdo. A mesma jogadinha e não tinha jeito de marcar. Mas o Grêmio tinha jogado muito mais fora. Sim. E aqui foi instável. Então... Tem um adversário do outro lado, é isso que a gente tem que entender. A gente tem um adversário do outro lado. Esquece, né? Um adversário com bons jogadores, um adversário motivado, um adversário com treinadores inteligentes que aprendem como é que a gente ganha, cria uma estratégia e eventualmente ele vai ganhar. Uma farra bancar do contra, tal, porque tem protocolos do futebol, né, Rec? Tem protocolos que tem que seguir, tal e coisa. Bom, aí eu me lembro de certas coisas. Por exemplo, tipo assim, o ano passado nós tínhamos um avião fretado para Chapecó, porque a logística para Chapecó é um inferno, né? Você vai para São Paulo, tem 4 horas esperando, depois desce de novo e tal, ou ônibus, 7 horas. Então se fretou um avião. E aí, na hora H, o avião não saiu, tal, porque houve um dia daqueles horrorosos, temporal, tal e coisa, e nós fomos de ônibus, não 48 horas, mas 24 horas antes, chegamos lá, dormimos, entramos em campo, tocamos 6 neles. Tivesse dado certo a estratégia, de repente... Eu tô maluco, né? Porque tu pega o ônibus, mas não dá, tal. Começamos mal o jogo, né? Não, e começamos mal o jogo, depois a gente virou, né? Não foi 6-0. Foi 6-0 ou 6-1? Mas bom, tudo bem. Aí acontece com o seu Barcelona de Guayaquil. Toma 3. Não foi 6-0, não. Foi 6-1 ou 6-2? 6-2. Ou 6-3. Eu acho que a gente chegou a empatar ou tá perdendo. Não. Isso acho que não. Porque o 1-0 gol do Michel do meio do campo. Foi 6-3. Michel marcou 2, Everton marcou 3 e Luan marcou 1. Mas eu quero chegar no ponto que é central. Aí o seu Barcelona de Guayaquil aluga um avião, aí ele faz aquela bobagem, alugar um avião. Não tinha autorização de uma companhia que não tem autorização para baixar no Brasil, tem que fazer tem regulamentos e tal. Aí eles ficam presos em Santa Cruz de la Sierra e chegam às 7 horas da manhã de um jogo que eles têm que fazer às 9 horas da noite aqui em Porto Alegre. Uma viagem horrorosa. Aí os caras fazem a partida da vida deles, porque eles fizeram uma partida, ganharam bem. Aqui, não é? Então, os protocolos de futebol às vezes são surpreendentes, que tu não faz, tu não segue a ordem. E o time, ele é o caso sábado. O time reserva entrou contra o Flamengo, vê a escalação, vê a disposição tática. Esse jogo é pro Flamengo. Que líder do campeonato, jogando por 3 pontos, vai se impor ao natural. Tu olha a hora H. O troço é diferente, o futebol é absolutamente louco. E essas, aí isso não tem nada a ver com o protocolo, esse caso do Flamengo, mas as outras coisas que eu falei, não, se você tem que ir 2, 3 dias antes, você tem que ir avião fretado para jogar na Venezuela, você tem que fazer isso, tá? Aí vai ver como é que funciona o troço e tem essas surpresas incríveis, rapaz. Agora, o Magris falou o negócio do Jael. Quebram toda a lógica. O negócio do Jael, esses 2 jogos que foram citados aqui, Lanús e Barcelona de Guayaquil, o Jael foi fundamental. Quando o Jael entrou contra o Barcelona de Guayaquil, acabou. Aí bateu o cansaço nos caras. Parecia que nunca ia bater. Quando ele entrou em campo, acabou. É verdade. Acabou. Ele deu uma bola no poste logo em seguida. A valentia do Jael é um troço comovente. É verdade. É um negócio comovente. Né? E a carreira anterior dele no Grêmio não credenciava ele. A gente nunca viu. Grêmio. Eu achei que estava falando da biografia dele. Da biografia dele não credenciava ele. Mas não é ruim a biografia? É ruim, sim. É ruim. Ele teve poucos momentos muito curtos
isso. E em clubes bons, e o resto foi... O Se a gente pegar a carreira do Kleber Jorge, o Joinville veio da terceira Série C, né? Vai para a quarta agora. A Série C está agora. Já foi. Segunda. Veio da Série C. Veio da Série C. Já foi para a quarta. Matematicamente não tem uma condição de pegar. Não, tem 10 pontinhos só. 10 pontinhos. 10 O pontinhos. Ipiranga com 19 corre risco. Corre risco. não. Muito risco. Hoje ele está na zona. Tem que ganhar o confronto direto com o Só Tupi. que o metade do pelotão está com 21 pontos. Quer dizer, a terceira divisão é uma guerra de bugio daquelas terríveis. O Ipiranga, ele ganhando 2 partidas... Não, só tem mais uma e tem ganhado o Tupi. Mas, Aonde é o jogo? Em Erechim. E o Tupi tá mal. E adversário direto. É adversário direto. Adversário direto. Se ganhar, fica. É. Se empatar, dá Tupi. Porque o Volta Perfeito. Redonda tem um outro confronto direto com o Joinville que está morto. O Volta Redonda. Confronto com o Joinville que está morto. O Volta Redonda enfrenta o Joinville que está morto. E se o Ipiranga empata, ele vai a 20 pontos e o Tupi a 21. E o Volta Redonda tem condições Empatar. de, com o empate, permanecer à frente do Ipiranga. Ipiranga vai porque ter que ganhar. O Volta Redonda tem Tem que ganhar. 6 vitórias e o Ipiranga tem 5. Tudo porque perdeu agora para o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um dos melhores times da competição. Mas é que ele jogou 2 ou 3 partidas com o time B, o Ipiranga Pra subir porque no pra gauchão. subir no gauchão. E isso está fazendo falta provavelmente agora. Mas Pois é que tem um detalhe, né? O E Gauchão, aí? O Gauchão rende 1.300.000, para os clubes do interior é a salvação o da Gauchão dá grana. Não tinha o que fazer o Ipiranga. Não, mas ninguém está discutindo isso. quem toma a decisão tem que levar tudo isso em conta, né? Claro. E o pior é que tem que aceitar quieto a crítica, porque às vezes o cara não pode nem dizer isso. Olha, eu escolhi o Gauchão por causa de dinheiro. Tu não pode falar isso, né? Mas essa decisão tem Pega que o ser... logo, pega esse Gauchão e enfia. Tá bom, mas isso apenas lembrando as pessoas que, por um acaso, vão esse fim de semana para Erechim, que se hospedem longe do hotel do Tupi, meio longe, porque vai ser difícil à noite. Tu acha que vai ter bom? Eu acho que vai Dormir vai ser meio ter difícil. um pouco de barulho, né? No dia que nasceu a minha filha, Gabriela, 96, não tem como esquecer. 9 de junho de 1996. Eu estava em Erechim. E estava ali, não nem imaginava que fosse nasceu antes, né? Ah, não tem problema. Aí botamos posto em tudo que é lugar, foi a pior campanha do Inter na história dos campeonatos estaduais. O Inter perdeu pro Ipiranga lá. Só que à noite, lá no hotel do Mocelim, lá, O Paiol grande, né? Isso, Paiol. e aí é o Algo seguinte, dele bomba, a noite inteira. Bomba. E eu, mas não vou deixar o cara dormir aí. Acordei com a notícia, tive que vir. Isso é uma outra grande bobagem, a história das bombas, que o cara, ora, a gente viaja, leva, sabe de metalúrgico usa, né, esse tapa-ouvido, aí o pessoal vai todo, dorme direitinho, tudo vidro duplo e tal, nem... Isso é uma bobagem. Depois, até porque soltar bomba às 6 horas da manhã, e daí? Então acorda 5 minutos, se acordar, depois pega no sono e dorme do meio-dia. Tu sabe o que o Grêmio Não, fez? não, não tem problema O nenhum. jogo é 5 da Tu tarde? sabe o que o Grêmio fez em Recife, né? Ah, sim, mudou de hotel. Contra o Santa Cruz. E ninguém viu. Aquilo Foi pegando vans. Aquilo foi inteligente. Uma van passava por um caminho secreto e ia levando de pouco em pouco. E aí todo mundo foi dormir. E esse beleza. outro era um hotel fazenda, né? Tinha 500 metros para chegar na sede, então não se podia soltar foguete do lado do hotel porque tinha uma barreira. Eu não estava lá, mas enfim. Mas tem recurso de hotelaria, em outros lugares não tem. Claro. Olha aqui, ó, boa noite, pessoal. Adão de Viamão. Eu não vi ainda ninguém falando sobre o mega adiantamento que o goleiro do Flamengo deu no pênalti de sábado. Não era para o juiz mandar voltar a cobrança? Tem juiz que manda, né? Mas eles não estão mandando, Não né? estão mandando, hein? Na Ontem Copa aconteceu de nenhuma, novo, né? foi o Tão jogo mal ontem. batido. Teve um jogo ontem de novo, que aconteceu exatamente isso. O cara deu 2 passos para frente. É que foi tão mal batido o pênalti. Foi. Que dá nem pra reclamar. que a gente não tem como reclamar. Porque assim, ó, deu tempo para ele enxergar que o goleiro foi para aquele lado e bater no outro. De tanto que o goleiro se adiantou. Pois é, E ele ainda assim, ele bateu mal. Não foi no jogo do Palmeiras? E eu quase morri do coração numa disputa de pênaltis que o Jael bateu e o Jael não tinha ainda. E que o Jael bateu perfeitamente. Os pênaltis que o Jael batiam eram independentes, né? Os pênaltis que o Jael batiam eram perfeitos. Ele né? bateu bem, depois fez aquele golaço quando Acho que foi o primeiro gol do Grêmio. O primeiro gol que ele fez do Grêmio foi naquele pênalti. Foi. Como é que é? Eu acho que esse pênalti, não tenho certeza. Não. Palmeiras e América de Minas. No jogo do Palmeiras? Palmeiras e América de Minas. O João Ricardo dá 3 passos para frente. Pênalti do Jean. Esse,
Esse é outro jogo do que a gente estava comentando. O Palmeiras, com o elenco que tem, o time B é um time que, no papel, é um time muito bom, jogando contra os piores do campeonato, empata e quase perde. Né? O Grêmio é exatamente o contrário, com o líder do campeonato, não correu o risco de perder 1 segundo da partida. Mas o América, ele tá na primeira página. Ele é o 10º colocado. Não, mas estava, até o jogo contra o Internacional, era o primeiro que estava caindo. Bom, mas, sim, não, mas isso é uma característica do nosso campeonato. No primeiro terço desse turno, ele estava lá em cima. Aí no segundo terço desse turno, ele veio para a zona de rebaixamento. E agora, no terceiro terço desse turno, ele está pelo pelotão no meio. Ou seja, tem que rezar um terço às vezes. Ciclo típico. Não, o América tem 21 pontos, está na primeira página e até a imprensa... Tá 1 ponto do Fluminense. Tá 1 ponto do Fluminense. Tá na frente do Vasco, na frente do Botafogo. Mas ele tá 4 pontos à frente do Santos também, e o Santos tem jogo a menos, né? O Adilson Batista está bem. Claro. Mas foi uma troca de gentilezas, ele e o Filipão. Era um casamento na coletiva. Eu agradeço. O capitão América. Mas o Adilson foi elegante, ele citou 5, 6 técnicos. Citou especialmente o Filipão e tal, mas citou o Carpegiani, citou vários que treinaram ele. Seu Enio, treinou... Falou em vários técnicos. Seu Enio é padrão, né? Todo mundo trabalhou com ele, todo mundo sabe. Mas o América, e isso dominou os noticiários hoje, o América é o 10º colocado, fecha a primeira página do Campeonato Brasileiro, com um orçamento anual de 70 milhões de reais. Seu Enio uma vez me colocou numa fria. América? O América Mineiro. Será que tem 70? Não chega, não tem como O América Mineiro, duvido a projeção de orçamento do ano foi de 70 milhões. Não tem como chegar a 70 milhões. Eu duvido que passe 35. Tá? Eu não conheço. Mesmo com a verba da Globo. Eu não conheço a América. Duvido que, de barato, passe de 40. Eu duvido. Mas periga chegar a 70. Sabe por quê? Sócios. Rendas. Rendas, aluguel de independência. Ele tem aluguel de independência, mas é para 20 mil, as rendas não são expressivas. Ele tem venda de jogador, não me parece que o América tenha vendido nenhum jogador importante. A cota de TV é a menor cota da Globo. Tá? Patrocínio não vai fazer, nem sei quem é o patrocinador, mas não vai fazer diferença. Então, assim, é a cota da Globo, mas no máximo 10 milhões que deve ser o orçamento total do América. A não ser venda de jogador. O que não me parece que ele tenha tido venda de jogador. Então, assim, pega a cota da Globo, que ele deve estar na faixa ali dos 30 e poucos. Não, a cota da Globo do América, segundo aqui o Diário de Pernambuco, que tem blogs que falam bastante sobre isso, é 28 milhões. Então é o que eu pensei, por volta dos 30 milhões. 40. Põe mais 10 milhões, aí é 40. O que muda é venda de jogador. Às vezes descobre lá o cara e tem participação num jogador que foi bem vendido. Não chega a 70. Aí o detalhe é que essa matéria do Diário de Pernambuco, eles adaptaram, pegaram os clubes deste ano, fizeram, se a divisão fosse a que é proposta para o ano que vem, o América, que hoje ganha 28 milhões, ganharia no ano que vem, na projeção de 2019, 43 milhões. Considerando audiência, resultado esportivo, índice de pay-per-view, segundo esse cálculo do Diário de Pernambuco. Por que se diz que Grêmio e Inter podem ganhar menos? Não sei por quê. Só se colocarem pior, né? Bom, sim. O Grêmio nessa projeção... Vale o ranking histórico ou o ranking imediato? Não, é classificação no campeonato. Classificação no campeonato. É o sistema inglês. Sim, é o mesmo sistema inglês. A Globo tinha como objetivo meio que uma hispanização do futebol brasileiro. Então ela tinha Corinthians e Flamengo, os 2 maiores mercados, e iam ser os grandes times. Ela mudou esse critério para ter um campeonato competitivo. Não foi porque ela é erro, né? Porque não foi porque ela foi boazinha. Ela fez isso porque... Para melhorar o produto. Mas qual é o país do mundo de primeira linha no futebol que tem 12, 13, 14 clubes capazes, em tese, de ser campeões brasileiros? É o futebol brasileiro. A Alemanha tá chato, né? A Alemanha é o Bayern e Bayern. Que nível? Na Itália, 3, 4 times, 3 times. Na Espanha, 3 times. Na França, 1. Na Inglaterra é 4, 5 talvez. Argentina 6. Aqui é Mas, Herman, 12, 13, 14. Mesmos que são candidatos, por vezes entram como candidatos ao descenso.
Esse ano muito especulou Tá falando Inter- tipo o Campeonato o Inter Brasileiro? ia só lutar para não Tu cair. estás falando que o Campeonato Brasileiro... Pois aí que tá a Botafogo, graça. Vasco, Pois aí tá a Fluminense. graça. Aqui cai time Qual é o grande. campeonato que cai 4? Diz qual é o campeonato do mundo que cai 4? Na Europa. Todos caem 4? Todos. Não tem uns que caem em todos. 3? É 20. Não, até pode ser, e aí depois... qualquer 3, um 4. deles. Mas lá é 20, turno e retorno. Turno e retorno. 20 turno e retorno. Turno e retorno. É o sistema brasileiro, é o sistema europeu. Aliás, que é ótimo. Que eu acho ótimo. Porque todo mundo joga até Bom, viu, Magrício? o pessoal que gosta de playoff esquece que 12 times estão de férias em outubro. Isso é um problema. Outubro talvez... É outubro mesmo. É o início de novembro. É, No não tem mais o que francês, o fazer. francês cai em 3. Tá. Pra Mas citar um exemplo. vai adiante. Mas não é a média. Eu vou buscar os principais aqui. Não, tem o torneio na Alemanha tem o torneio da morte. Sim, tem o torneio da morte que aí Mas é 4 aí. são 4, mas aí Pode eventualmente só cair 3, porque tem o torneio da morte. Aliás, não, na Alemanha caem 2 direto, eu acho que é assim, 2 direto, um joga o torneio da morte ou 2 jogam o torneio da morte. Não tem ranking. De fato não. Mas é por Mas aí é tudo também. meio parecido. É parecido, o sistema é muito parecido. Boa noite, Rec. Meu nome é Jaime da Zona Sul, sou gremista e estou louco de parceiro com o meu time. Um abraço. Parabéns pelo programa. Deixa eu ver a pergunta. Lê corneta, nos corneteou. Lê a corneta aí, lê a corneta. Estão falando aqui, não. Na verdade, eles que eu não sei, vocês não cornetearam os guris do Grêmio, né? Ninguém corneteou os guris. Absolutamente. Pelo contrário. Eu achei os guris do Não, Grêmio. é que você disse que custaram a dar uma resposta esse ano. Claro, não revelou que são ninguém. ruins. Claro, não. Mas, tem duas coisas que podem ser interpretadas. O valor individual de cada um, mas os caras precisam de tempo de se adaptar no clube. É o caso do Leonardo Gomes, é o caso do Tassiano. Casualmente, ambos vieram do Boa e não houve corneta. 2 jogadores vindo do Boa e não houve corneta e estão dando resultado. Né? E assim por diante. Então, a corneta pode ser por causa das individualidades ou pode ser por causa do time. Mas se o time não joga toda semana, é difícil ele pegar ritmo. Tu concorda comigo, não? É difícil tu pegar Quase ritmo. impossível. Não. Se tu não joga toda semana. Não, e aí, Então, é difícil tu manter o padrão. E no próprio gauchão, o time fez boas apresentações. Mas chegava da metade do segundo tempo em diante e desandava. Por algum motivo. Maior ele desastre desandava. foi no melhor Aí era o terceiro time. Ele fez boas atuações. Aí era o terceiro time. Mas essa gurizada que tá aí, né? O maior desastre foi no melhor dia. Exatamente, que foi o jogo do Caxias. No primeiro tempo, todo mundo babou em rádio e televisão. Eu estava em casa vendo o jogo e disse, mas que beleza essa gurizada, nem se olham, parecia um troço. Pessoal, a primeira parte do Campeonato Gaúcho, o Grêmio jogou com o terceiro time. Os 22 jogadores principais estavam em Abu Dhabi e entraram em férias e só voltaram. Entraram em férias. Voltaram na sexta rodada. Voltaram na sexta rodada a jogar. Eles voltam a jogar na 5ª rodada. Contra o Cruzeiro. O aspirante joga os 4 primeiros jogos, que são 2 semanas corridas. Transição, tá? Aí depois joga contra o Cruzeiro e contra o Brasil de Pelotas para enfrentar o Independente. E aí jogou de novo com o Novo Hamburgo com um time misto. E aí que o Tony Anderson apareceu super bem e acabou salvando a lavoura. Então, aí é o terceiro time. Aliás, o que se mostrou temerário. A gurizada jogava bem e aí acontecia o que o Magri está dizendo e acabava algum problema durante o jogo, acabava se complicando e a gurizada não aguentava a pressão. E aí ficou terrível o negócio. Mas era o terceiro time. O Internacional em 2007 foi a mesma coisa. Era o Lisca, inclusive, o técnico. O Abelão só pegou no final e não deu mais para recuperar. O Inter caiu em Veranópolis. Aliás, na primeira fase. Isso mesmo, me lembro bem. Aliás, Rec, tem um troço muito errado, foi dito o presidente Domingues da Comebol. A Copa Libertadores não pode terminar uma semana antes de Abu Dhabi, porque não há logística que resolva o problema. Não existe. Né? Porque aí tu não sabe, se tu vai a Abu Dhabi, tu não toma providência nenhuma, até para fazer umas reservas. Mas tu levar depois 40 pessoas num voo para Abu Dhabi... Até foram em 2 voos, né? 3 voos. Foi um por Londres, um por Frankfurt e outro direto. E outro de São Paulo a Abu Dhabi.
Não, troço maluco. Eu fui pro Frankfurt, levei 2 anos e meio para chegar lá. E tende a complicar, porque os clubes vão ter a logística também para uma final única, que também não vai ter tanto prazo para definir. Né? Então, esse troço está mal. E depois é o seguinte, tu joga lá dia 10 de dezembro, que seja dia 15 de dezembro, que é mais grave ainda. Como é que tu não remonta aí tem as férias obrigatórias. Como é que tu remonta o time? Não, é terrível. Tá mal pego isso. Já voltamos. E não é culpa da CBF. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul. Um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Volta, 8h04. O Internacional já está enfrentando o Atlético Mineiro no estádio Independência. Partida recém iniciou, empate já é suficiente para devolver o Inter à terceira posição. Lomba atua na vaga de Danilo Fernandes, que está fora da partida e praticamente fora da temporada. Fabiano joga no lugar do Zeca. Jonathan Alves na vaga do Damião. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago. Doraldo, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker e Jonathan Alves. O D'Alessandro tem treinado no time do Internacional nesta linha aí do Edenilson e do Patrick. Preocupado com as constantes dores nas costas do seu camisa 9, o Internacional teria buscado informações sobre Paulo Guerreiro. O contrato do jogador com o Flamengo termina na próxima sexta-feira. Se fala em oferecer R$500 mil por 2 anos, ao invés de R$1 milhão por mês em 1 ano, como ele pede. Né? Grêmio enfrenta o Estudiantes amanhã, 9h45 da noite, oitavas de final da Taça Libertadores da América. Everton não viajou com o grupo para a Argentina, está fora da partida. Marinho, Pepe e Alisson são as opções. Equipe titular terá o retorno de Bruno Cortes, Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortes, Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, Marinho, ou Pepe, ou Alisson e André. Esse, o time do Grêmio, a menos que o Renato surpreenda e coloque o Jael desde o começo. Tu já escalou o Cortes. Cortes viajou, né? Sim, mas tu já escalou ele como titular. Eu acho que ele não... Porque voltou sábado, Pelo que né? se disse, ele está bem. Não, eu também colocaria o Cortes, mas não... Mas o Renato não faz assim, né? Ah, sim. O Renato deixa o cara voltar 1, 2, 3 partidas antes de colocar como titular. Eu colocaria o Cortes porque eu acho que tem uma distância grande entre o Cortes e o Marcelo Oliveira. Mas o Renato, ele não volta com o cara ele dosa no primeiro mais. jogo. Numa final ele dosa. Final ele sempre final. Mas não é final, né? Não é não. Ainda não. Mas é importante, né? Só ficou em aberto a questão dos campeonatos europeus. Eles se adequaram, o italiano, por exemplo, cai em 3 equipes,
No inglês também caem 3 equipes. No espanhol também são 3 rebaixamentos. A única exceção é o alemão, que cai em 2. E o terceiro colocado da segunda divisão enfrenta o antepenúltimo para definir se o terceiro da segunda divisão sobe ou se o antepenúltimo permanece. O torneio da prazo periga acontecer. Então é 3. São 3 rebaixados. 2 certos e 1. Eles se adaptaram, porque assim, se a gente pensar 3 em 20, já são 15% de rebaixados, né? Sim, claro. No Brasileirão são 20%. É muita coisa. É muita coisa. Já voltamos. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Indagações aí pelo nosso Facebook. Vamos lá, uma pergunta aqui do Diego Souza. O que os gremistas acham sobre as lesões do Grêmio, que tem... Alguns jogadores têm sofrido com lesões repetidas e retornam muito rápido e acabam agravando o problema. Bom, é clube que joga 3 competições ao mesmo tempo, joga mais que os outros e está mais... o elenco é mais afeito a sofrer lesões. Isso pode acontecer. Eventualmente também precisa contar um pouquinho com a sorte. Enfim, claro que eu não fico feliz, é lógico que eu fico chateado. Eu quero o time titular sempre. Em tese é isso, o panorama. Mas, enfim, não é o que se pode ter. O Ismael Alexandre de Carli, após o jogo de sábado, ao meu ver, ficou provado que o grupo de jogadores do Grêmio tem embryo. O Renato se corrigiu dos equívocos, são ótimos quesitos, o Grêmio está mostrando que é um time copeiro e tem como pensar em seguir adiante nas 3 competições. Tem uma diferença muito grande entre errar e tomar uma decisão que não deu certo. Para mim são 2 coisas completamente diferentes. Errar, vamos pegar um exemplo absurdo, tá? Lesionou o zagueiro e eu coloquei o Jael de zagueiro. Isso é um erro, não dá para fazer. Outra coisa é tentar uma estratégia e a estratégia, por um motivo ou outro, não deu certo. Bom, do outro lado tem um adversário. Né? Então, a gente ouve os erros do Renato, os erros da direção, os erros... Pô, a gente não tem. Estou falando a gente sem estar dentro. Quem está dirigindo não tem o domínio dos fatos que vão acontecer. A coisa que o torcedor mais gosta é contratação. Eles têm um tesão, e tem colega nosso também. Começa o ano já. O Grêmio, se não contratar, o Inter, se não contratar. Poxa vida, mano, olha, o que é contratar? Contratar seria, em tese, 3 ou 4. E olhe lá. Esse contratadorismo aí, meu Deus. Agora, contratar um Tassiano, contratar um Tony Anderson. O próprio Paulo Miranda, que é uma raridade zagueiro, ainda vai lá. Esse Leonardo veio de graça, lateral direito, dá tempo de fazer.
Mas contratar a rodo? Já se provou mil vezes que não dá certo. Mas, dá certo. Mas eu entendo o torcedor. Não, eu acho o seguinte, claro, o torcedor, no conjunto dos torcedores, eles têm muito poder, porque a pressão, ela é exercida, né? Mas poder sem ter responsabilidade é muito fácil, porque depois a gente tem que pagar. Claro. Porque tem um troço que é básico no futebol, isso precisa ficar muito claro. Se tu não pagares as contas, o que deve para os jogadores, tu não vai ter resultado. Tu pode ter resultado num jogo, mas não terá num campeonato. Então essa é a questão chave. Se tu vai contratar de qualquer jeito, depois tu não tem dinheiro para pagar e tu vai colher os resultados que vão ser tragédia. Olha o Santos. Exato. Olha o Santos, o problema do Santos. E o Santos está insistindo nessa de contratar, né? Sem ter o dinheiro para bancar. O problema é lá adiante. Toda contratação é uma aposta, né? E aí tu tem que ver quanto tu tem para cacifar. É isso aí. Qual é o percentual de erro que tu vai ter. E assim, sempre que tu apostar no algo desconhecido, o teu ganho vai ser maior e a perda vai ser menor. A contratação é aposta. Olha aqui, um casal de Vera Cruz que vê o programa todos os dias, diz que trabalham ao lado da Coca-Cola, trabalham com obras. Ele é o Jair, gremista, diz que tem o Everson, que é gremista, tem o Paulo, que é colorado, adoram o programa e assistem todos os dias e discutem no outro dia na obra. Olha, bonita isso, né? De Vera Cruz. É responsabilidade nossa aqui de dar assunto para Um abraço para eles, né? Falaram ontem à noite lá que não é bem assim. Houve nos corneteiros também. Tá? Olha a besteira aqui. Narigudinho aquele. É o narigudinho e o gordinho. Vai. Falando do Santos, que o Magre citou há pouco, o Cuca vetou o Marco Ruben, né? Por isso o Santos teria se retirado dessa negociação. Eu nunca vou esquecer, tu falou, é o peso das redes sociais. Estou num aniversário, numa sexta-feira à noite. Toco o telefone, olha, Cuca. E aí, eu disse, já sei o que ele vai me perguntar. O que houve aí, Rec? O que houve? Que as redes sociais se derrubaram. Tu não vai mais ser o técnico do Internacional. Mas eu acertei tudo com o Fernando Carvalho. Eu quero ver o que eles vão me dizer. O que eles vão te dizer é que tu não está mais nos planos, porque tu tomou 94% de rejeição. E, infelizmente, tu é meu amigo, vou te dizer a verdade. Foi isso. Eu também dei a tua contratação umas 14 vezes já, Cuca, mas não dá. Não tem. Eles não conseguiram te anunciar aqui em momento algum. Anunciaram para ti, acertaram contigo as bases. Só na época do Cuca não foi rede social, Facebook, Twitter que a gente conhece. Foi foram as pesquisas. Interatividade de rádio. Interatividade de rádio. Aquelas de que o cara ligava? Isso. E aí alguns ligavam 10 vezes. Não, fazia pesquisa não no tinha site. Base científica. Mas eu me lembro, quando em 2009 contrataram o Tite Internacional, isso eu me lembro bem, comeu o pau, que não servia, porque isso e aquilo. Depois. Mas aí a imprensa teve um trabalho inverso. Insensado como um grande treinador que ele de fato é. Aí a imprensa teve um trabalho inverso. O presidente Vitório Piffer dizia abertamente, eu não contrato esse gremista. E todos nós falávamos para o Fernando Carvalho e para o Luiz, mas que bobagem do presidente Vitório Piffer dizer isso aí. Não conhece o Tite. Tu acha que o Tite vai trabalhar com o coração? Ele vai trabalhar pelo prato de comida dele, pelo sucesso dele. Tanto que na primeira crise não bancaram o Tite. O Tite saiu. Sim, mas o Tite saiu e deixou o time pronto. O Diego Aguirre, não bancou o Tite saiu e deixou o time pronto. 2009. E ali o Tite estava precisando voltar para um clube grande. Estava vindo do Bahrein, onde não tinha feito um bom trabalho, tinha rodado por Atlético Mineiro e Palmeiras. Estava mal o Tite. Mas nós conhecemos o Tite do Grêmio. Aqui é que ele tinha que ter respaldo. E não estava tendo. Rapaz, e o Giovanni Luiz bancou junto com o Carvalho. O Tele passou 18 anos sem ganhar um título. Sendo chamado de burro, de retranqueiro. Tele Santana. O Muricy Ramalho passou 10 anos sem ganhar um título. O Abel? Isso é futebol, tem disso. O Abel perdeu para o São Caetano e para o Paulista 2 finais de Copa do Brasil. Uma pelo Fluminense e outra pelo Flamengo. Verdade. E, aliás, o Fernando Carvalho conta no livro dele, e eu já desmenti essa história, que por eu ter dado a notícia que o Abel ia treinar o Internacional, causei um alvoroço. Ele mal sabe que eu saí de um restaurante para falar com o Abel, que disse, com esse cara eu não trabalho. Me criou um clima desgraçado aqui no Flamengo, eu já contei isso, já rebati quando ele publicou o livro. Eu já tinha dito nas emissoras de rádio e tal, e ele ainda assim botou no livro a história dele. Que eu saí de um restaurante para atender o Abelão, e o Abelão disse assim, eu com esse cara não trabalho. Tu pode até dizer que se interessaram por mim e tal. Eu estava concentrado para jogar contra o Santo André, ele me criou um problemão aqui, dizendo que eu estava nos planos do Internacional.
A história tem que ser contada, bem contada, senão complica. Assim como eu tenho uma outra em relação ao Grêmio, né? Me perguntaram a opinião sobre José Luiz Klein. O cara me ligou e me perguntou o seguinte: a mando do presidente... Como jogador ou como treinador? Como treinador. Mando do presidente Obino ou do ex-presidente Dourado? Não, do Obino. Aí diz assim: aquilo que tu diz na rádio a respeito do Klein é exatamente o que tu pensa? Exatamente o que eu penso. Ele faz um trabalho extraordinário no Glória de Vacaria e eu acho que ele não vai pipocar. Ele já foi campeão brasileiro pelo Grêmio e tal. Essa é a minha opinião, contratar o Klein. E eu que dei o telefone pro Grêmio. Talvez ali tenha sido... Eu não sou empresário ainda. Assim, ó, quando tu faz o diagnóstico errado, né, tu geralmente vai apresentar a solução errada. Talvez não fosse o Klein o treinador... Não, possivelmente não é o culpado, porque as coisas aconteceram antes dele. Mas possivelmente não era o Klein a pessoa para liderar um grupo naquele estágio de degradação como grupo institucional. O Klein tremia na nossa frente. Dependendo de quem perguntasse para ele, ele ficava vermelho e nervoso e não conseguia. E é um professor. Mas o Magrício foi no ponto exato. Tu pode ter o melhor treinador do mundo, se a instituição naquele momento está conflagrada por uma série de razões, o cara não consegue dar a volta. Não consegue dar a volta. É muito difícil. Futebol é um negócio coletivo, que não passa só pelo vestiário, passa pelas condições gerais do clube. Então ele está absolutamente certo. Aí tu pode contratar o Pelé para ser o teu centroavante e o Tite de centroavante, tu não vai conseguir jogar. Agora o cara tem que ter uma segunda chance, né? O Cuca começou... Evidente que sim, que sim. O Cuca começou no Uberlândia, né? E o mesmo patrocinador do Brasil de Pelotas na época. E tá aí o Hélio Coimbra nos assistindo. Claro. O Hélio Coimbra, empresário, que trabalha lá na Madelomba, hoje faz essa intermediação, até de um anunciante aqui. Tá nos assistindo, assiste todo dia. Levou eu e o Pedro Ernesto para falar com os Pitinini. E a gente já não se olhava muito, meio ele lá e eu aqui. Mas um sai e o outro entra. Pedro falou com os Pitinini, eu não sabia o que ele tinha falado, depois falei eu. Para dizer onde é que eles deveriam investir o patrocínio do Guaraná Nevada, da Sete Campos de Piracicaba e tal, no Rio Grande do Sul. Olha, só tem um time. Qual é o perfil? Trago bastante gente para consumir Brasil de Pelotas. Mas não tínhamos combinado, era uma sabatina. E aí eles se entusiasmaram tanto pela causa que compraram também o Uberlândia lá, o futebol do Uberlândia. O Hélio Coimbra foi para lá e levou o Cuca. Ali começou a carreira do Cuca como treinador. E não foi bem. Depois, se não me engano, treinou também o Brasil. Mas às vezes tem pontos tem histórias sensacionais incríveis. Por exemplo, o Mano Menezes, que é um bom treinador de futebol, acho um bom treinador de futebol, fez um trabalho no Grêmio muito bacana. Teve um momento crucial, ele levou 4 da Napolina, ele teve um passo de... Bom, aí no jogo seguinte... Foi ele que levou 4? Acho que não foi ele. Acho que ele entrou depois depois... Não, foi ele. Não, foi ele. Ele levou 4... Eu não prestando atenção, desculpe. O Mano levou 4 da Napolina? Foi o Mano? Foi o Mano? No jogo seguinte, a torcida estava... Agora não me lembro, o jogador estava pedindo que saísse um jogador, ele ia tirar o jogador e o jogador fez um gol e ele ganhou o jogo e aí ele pegou um respiro e foi encaminhando, que bom treinador que ele é, ajeitou o time e tal, e o time Sabe o que é que salvou o Grêmio? Um quadrangular final muito bom. Vocês vão lembrar desse jogador. Se não faz aquele gol, não tinha mais jeito. E eu dizia toda hora que o rapaz era ruim. Ali eu aprendi a não dizer que os caras não jogam nada. Quando eu digo isso, eu me arrependo e dou uma arrependida. Que ano esse? Que ano? Esse é 2005. Raoni. Contra tudo e contra todos. E aí o Mano disse assim, eu vou botar o Raoni. Não, tu não vai botar o Raoni. Vou botar o Raoni. Aí debateu com o Moreira, com o Pelai, disse, vou botar o Raoni, porque nós vamos fechar e tal. O Raoni acertou um gol, um chute no meio da rua, 1-0 contra a Portuguesa em São Paulo. E aí o Grêmio foi. Gilson Kleina caiu na Chapecoense. Demitido, ele teve 15 vitórias esse ano, 12 foram no estadual, por isso a queda. Não está jogando bem a Chapecoense. Não. A Chapecoense se impunha fora de casa e tal. Agora está em casa, está empatando com o Bahia. Quer dizer, não é uma boa campanha. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade.
Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Madelomba e Construlomba, casas de construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente nas casas de madeira. São casas maravilhosas. A Madelomba e a Construlomba constroem casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições, cabe no seu bolso. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas agora com o Fernando. 98631-7709, está aí na tela o telefone. Liga para o Fernando. Madelomba, casa e construcão.com.br, casas de altíssimo padrão e no tamanho que você precisa, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, enfim. Cachorro quente do R, aqui está, o vermelho e o azul, e foi aqui que começou, né? Só tinha o vermelho. Aí tinha alguém representando o Grêmio aqui, o Matiello. Ah, não, mas não é possível, só a caixa vermelha. Aí aqui nasceu a caixa azul. Só vou comprar quando tiver a caixa azul. E aí durou uma semana, já tinha a caixa azul. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal inigualável. O molho é insuperável, imbatível e inimitável. É tipo a fórmula da Coca-Cola. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, é um acontecimento ir lá. O mais tradicional de Porto Alegre. Não é só para quem estudou no Rosário e se acostumou, não. Tem quem estuda na URGS ali perto, todo mundo vai ali. É uma refeição. E é o cachorro quente. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E o endereço tradicional é na José do Patrocínio 381-385. Fala com a equipe comandada pelo Domênico Vaca. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Tudo acontece de novo lá no Embaixador. 3215-6600. Hotel tem uma vasta garagem. Para reservas@embaixador.com.br, dizendo que estava assistindo Cadeira Cativa, ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador, está todo mundo fazendo isso. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 3466-6133, fache.com.br. Mandar um abraço para o seu Edson lá na Padaria Laude. Quem não conhece não sabe o que está perdendo. Tem fórmulas revolucionárias. O seu Edson viaja o mundo inteiro para buscar receitas específicas e especiais para você, cliente da Padaria Laude, lá na Assis Brasil. Já a partir de amanhã estará de volta conosco aqui. É uma maravilha. Festas inteiras, né? Você encomenda tudo lá na Padaria Laude. Antigamente, Magriço e Herman se dizia que o inegociável era o ruim. Eu não sei quem foi que fez essa frase. Se foi o Mirta, se foi o Cabral, se foi os frasistas. Acho que do Cabral, né? Deve ter sido do Cabral. Olha aqui, o negociável que não joga nada. Mas aí, o Cabral encontrava ele sempre no estacionamento ou do Beira-Rio, ou da Arena, ou do Olímpico. Ele estava sempre reinando. Mas esse jogo, não dá. Esse é um morto. Mas aí o Cabral, foi ele ou alguém fez, que o inegociável é o ruim. No caso do Grêmio, o Kahneman é bom. E é inegociável? Pelos valores que estão aí presentes, é. Agora, se fizesse uma oferta decente, alta 10 milhões de euros. Seria considerada. Seria considerada. Mas o negócio é o seguinte, vamos entender uma coisa muito importante. Nosso negócio primordial é fazer futebol. E queremos fazer futebol bem feito. No instante que tu não tens os recursos para fechar o ano legal e pagar as contas em dia, tu necessariamente precisa vender jogador. Você é autor de outra frase importante também. Clube mal administrado namora com a segunda divisão. Exatamente. Marcos Reis. Então no instante que nós temos as contas correntes em dia, nós temos ainda muitas dívidas pregressas, mas enfim, elas estão encaminhadas, e nós conseguimos fechar as contas do ano, e isso já está encaminhado, nós não necessariamente precisamos vender jogador para vender. Agora é diferente a posição. E a nossa meta, no futuro, equilibrando, terminando o déficit estrutural,
nós não vendemos jogadores salvo por propostas extremamente altas. por multa. Nós estamos no caminho de fazer isso. Nós tínhamos um déficit que era enorme há 3 anos atrás. Hoje o déficit é 1/3 daquilo, mas ainda existe. E, portanto, nós temos que vender jogadores necessariamente naquela quantidade. Magriço, vale quanto o Kahneman? Ou não tem que vender mesmo? Eu não quero que venda o Kahneman. É isso. Não quero que venda. E eu. Acho que não faz o Grêmio nessa situação, não precisando de dinheiro para fechar as contas do fim do ano, não tem que vender o E Kahneman. essa história da pressão Agora, do goleiro? O que acontece? Isso é o empresário. O empresário usa muito bem a imprensa. Né? Tu sabe muito melhor do que eu como o empresário usa bem a imprensa. Né? O empresário tem o poder de deixar aí os programas de maior audiência do rádio passam 1, 2 dias discutindo o Grêmio sem o Kahneman. E discutindo o Grêmio sem o Kahneman. Pô, mas o cara não saiu. Cria um constrangimento. Agora, assim, existe também o jogador que recebe uma proposta que muda a vida dele. E aí não tem dirigente, não tem treinador que consiga convencê-lo de que, olha, deixa para depois. O Kahneman tem 27 anos. Ele não é mais, não pode esperar mais pode 1, não 2 ter anos. O depois, né? Pode não ter o depois. E isso está fora do controle. Aí o que o clube precisa fazer? Bom, então vem bastante dinheiro, porque esse dinheiro aí não serve. Agora, o passado era diferente. China, Iura, eles não quiseram ir para a Europa. Não, mas o Iura, por exemplo, estava vendido para o espanhol e não foi. Mas o Atalanta de Bérgamo não fará essa proposta que será tão diferente para o Kahneman. Esse é o tema. E também não faz a proposta que é tão diferente para o Grêmio. Então isso aí, olha... É um negócio inócuo. Se vier com uma ótima proposta para o Kahneman, uma ótima proposta para o Grêmio, o assunto será estudado. Não veio, não tem conversa. Nem se debateu. Nem se debateu, não foi alvo de reunião. Quem acabou contratando o Kahneman foi o Grêmio. Não foi tema da reunião de diretoria. E a negociação do Kahneman para vir para o Grêmio também foi uma negociação difícil. Tanto que o Grêmio desistiu do Kahneman e depois o próprio Kahneman quis ir para o Grêmio. Isso. O próprio Kahneman, é verdade isso, né? Isso. Foi assim. Ele que pediu para vir para o Grêmio. Foi assim. E ele está feliz do Grêmio. Agora, se veio uma proposta de um clube importante da Europa, bom, com um salário... faça a diferença? Que faça a diferença, porque assim, como o imposto na Europa do preço que é, do tamanho que é o imposto, ele tem que ter uma proposta 4 vezes maior do que ele ganha aqui para valer a pena ir para a Europa. O que esses clubes, Atalanta de Bérgamo, Cagliari e outros, não têm. São clubes muito pequenos, até menores que o Grêmio. Não obstante estar na Europa, com um potencial financeiro menor que o Grêmio. O Cagliari é uma cidadezinha da Sardenha lá, tem uma população pequena para sustentar aquele clube. Mas eu insisto. Se um clube brasileiro, tem clubes brasileiros e clubes brasileiros, se o clube não está estruturalmente bem, ele se vê obrigado a vender pelo valor oferecido pelo esse aí. Ele pede qualquer coisa. Se o clube estiver bem estruturalmente, ele tem outro poder para resistir ao ataque, como diz o Romildo, ataque. Tem outro poder. Nesse instante, o Grêmio tem as contas de 2018 equacionadas, nós temos ainda muita coisa para vencer e para pagar, dívidas futuras, passadas, mas enfim, que estão atiradas para o futuro, e nós podemos ter muito mais calma que tínhamos há 3 anos atrás. 2 clubes brasileiros assediaram o Jeromel. Pararam quando souberam o salário do Jeromel. Bom, para tirar o Jeromel do Grêmio, nós não temos condições de oferecer muito mais. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo fez ele ganhar um aumentozinho, né? Mas aumentou o tamanho do contrato também, né? O que significa dizer assim, proteção para o clube também. Mas é aquela coisa do ruim, ninguém vai vir aqui para contratar o Brian Rodrigues, para a gente não pegar ninguém do elenco. Ninguém vai fazer esse favor. Não é sempre que se leva o Anselmo para a Arábia, né? Mas aí é o Anselmo Modric, né? Anselmo Modric. Mas eu vou fazer uma pergunta a queima-roupa agora para terminar o programa. Aliás, esse negócio da Arábia, nós temos que nos dar conta que estão abrindo mercados. Sim, vários. Mercado da China abriu e volta com força. Mercado da Arábia abriu e volta com força. E lá são vários países. E os Estados Unidos, em preparação da Copa, vai voltar a abrir o mercado dele e escolher jogadores. Então, assim, nós vamos passar por um período de vulnerabilidade. 2 ou 3 frases de cada um, porque já está tocando a musiquinha aí. É fácil ou é difícil substituir o presidente Romildo? Muito difícil. Ele pavimentou o caminho, não é mais fácil?
Ah, mas nós temos a obrigação de encontrar alguém no nível do Romildo. Isso é muito difícil. Magrício. É muito difícil, muito difícil, mas o Grêmio está num estágio muito mais maduro do que quando o Romildo assumiu. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Muito bem, entrou um contrabando aí. Valeu. Até amanhã, 13h. Entrou uma outra imagem, entrou o logo e tal, mas dá tudo certo no final. Entre mortos e feridos, a voz do Magrício saiu. Valeu, obrigado. Até amanhã, 13h.